Olá, Canary! Está começando mais um CanaryCast de história. Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e hoje trago para vocês a série Norwich nas décadas. Essa série vai trazer recortes históricos dos canários em cada década do clube, de 1900 até 2020. Nessa série, vamos abordar pontos específicos dos quais não mencionamos nos episódios anteriores do CanaryCast de história. Então, nos siga nas redes sociais pelo @NorwichCityFCBR, Twitter, Facebook e Instagram. No Spotify você pode nos seguir também, procure por CanaryCast. Já no YouTube você pode nos encontrar pesquisando por CanaryCast, Norwich Brasil ou Lucas da Torre. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber nossos conteúdos. Vamos começar? A década de 1970 foi marcada para os canários da seguinte maneira. Bom, primeiro, tivemos toda aquela modernização do clube, não só no Carroll Road, mas também na modernização do escudo. Naquela época, o Norwich modernizou seu escudo para um escudo que a gente conhece até hoje, mas que já foi remodernizado no último ano, e que esse escudo perdurou de 1972 até 2022, ou seja, bastante tempo. E é um dos escudos, anterior ao atual do Norwich, é um dos escudos mais tradicionais da história do futebol inglês. E, enfim, é um escudo marcado por ser a representação do canário dominando a bola. Em 1972, o Norwich subia pela primeira vez para a primeira divisão. E, enfim, o Norwich estava na elite. Na mesma temporada, o Norwich também foi vice-campeão da Copa da Liga, perdendo a final para o Tottenham por 1-0. Inclusive, na temporada 7-4, 7-5, o Norwich também repetiria o feito, mas dessa vez sendo vice por Aston Villa. Uma pena que foi vice, mas visto que era um time que era recém-promovido e que tinha limitações de elenco e financeira, então foram dois marcos importantes ali para o Norwich na década de 70. Mas vamos voltar a falar da primeira divisão. Infelizmente, com a subida do Norwich, a ascensão foi rápida, porque o Norwich caiu em 73 e 74, inclusive junto com o Manchester United e o Southampton naquela temporada. Mas, em 75 e 76, o Norwich retornaria à primeira divisão, conseguindo um estável 10º lugar, e o seu retorno na elite do futebol inglês foi até estável, né? Inclusive o Norwich se manteve até o início dos anos 80. Alguns destaques que podemos dar a esse período são de jogadores específicos. Por exemplo, o Norwich teve em seu elenco o atleta Martin Peters, um meia que fez parte da conquista da Copa do Mundo de 1966 pela Inglaterra, e ele jogou pelos Canários de 1975 até 1980. E outro atleta que podemos falar dessa época é Ted McDougall, um atacante conhecido por marcar 9 gols em um só jogo, e ele foi fundamental nessa década. Ele marcou muitos gols pelo Norwich em um período curto, inclusive ele hoje é o 11º maior artilheiro do clube. O Norwich tem ele como um dos seus maiores artilheiros da história porque ele fez 66 gols em 112 jogos. Se você quiser saber mais sobre essas informações, tem um podcast dedicado somente aos maiores artilheiros da história do Norwich. É só você procurar por maiores artilheiros da história do Norwich aqui no canal. Inclusive, essa lista vai ser atualizada em breve, né? Assim que Timo Pukki encerrar sua passagem no Norwich, eu farei um novo vídeo. Afinal, o Timo Pukki hoje é o 4º maior artilheiro da história do clube. Então, ele ainda tem chance de passar outros jogadores na lista. Quando eu comecei a fazer esse podcast de história, Pukki estava lá atrás ainda, então ele conseguiu ultrapassar muitos jogadores durante esse período curto de apenas 4, 3 anos. Então Pukki tem sido um excelente atacante e pode se tornar o maior artilheiro da história do clube. Quem sabe, né? Bom, e para fechar, a gente tem outro jogador fundamental para o Norwich, mas não só fundamental para a década de 70, ele foi fundamental nos anos 60, 70 e 80. Eu estou falando do lendário Kevin Keelan, o maior goleiro da história do Norwich, o atleta que mais vezes defendeu os Canários e que atuou entre 63 a 80, com 673 jogos oficiais pelos Canários. Ele viu a modernização do clube e a estabilização do Norwich na elite do futebol inglês naquela época. Kevin Keelan até hoje é reconhecido nos livros de recorde do Norwich. O Hall da Fama sempre tem ele. Inclusive, para muitos até hoje, nenhum outro goleiro pôde fazer o que ele fez pelo clube. Afinal de contas, foram muitos anos de dedicação. E até
após sua passagem ao Norwich, ele continuou visitando o clube e dando conselhos, instruções e diversos outros tipos de informações para os goleiros do Norwich. Inclusive tem até uma foto dele com o Team Crew quando ele foi visitar o Norwich em pré-temporada. É bem legal a história do Kevin Killan e você pode ver mais sobre a história dele no podcast de jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Norwich. Kevin Killan é o maior de todos. Bom, e como eu falei para vocês, Kevin Killan viu o Norwich se estabelecer na primeira divisão, um clube que ele lutou para fazer subir. E no próximo podcast sobre os anos 80 do Norwich, vamos ver um time ainda mais sólido e que teve conquistas importantíssimas para a história do clube. Bom, Canaries, e esse foi mais um episódio do CanaryCast de história sobre as décadas do Norwich. Espero vocês no próximo episódio do nosso podcast. Para mais conteúdo do Norwich, siga @NorwichCityFCBR no Twitter, Facebook e Instagram. Se você estiver ouvindo isso no Spotify, siga o podcast. Se estiver no YouTube, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e On the Ball City!